Esse relato aconteceu nos anos 1997 a 1998. Foi uma história muito triste que aconteceu com uma família no interior de Caucaia, no Ceará. Essa família era muito trabalhadeira, não media esforços para trabalhar. Poderia ser qualquer serviço que aparecesse. Era uma família que eu admirava muito e tinha muito orgulho de morar perto dessa família. Era a família Machado. Por que era a família Machado? Você deve estar se perguntando agora. Porque aconteceu simplesmente uma tragédia com todas elas. Nesses anos, a cidade não era muito habitada e a maioria de poucas casas era coberta de mato ao redor. Era mata de um lado e mata de outro. Não era que nem é hoje em dia, casas para todos os lados, não. Era uma mata que se perdia de vista, e casa aqui e outra acolá. Essa família andava muitos quilômetros, como nós falamos hoje, para trabalhar e para não deixar nada faltar para os seus filhos e nem para a sua família. Como eu falo, era uma época difícil essa, porque as pessoas tinham que viver da força do seu braço mesmo e da agricultura. Não tinha faculdade, não tinha estudo e nem tinha as facilidades que tem hoje em dia, pois quem estudava era só filho de barão naquela época. O meu pai conheceu essa família. Era uma família acolhedora, que muitas vezes deu comida ao meu pai, abrigo e essas coisas quando ele estava cansado, pois o meu pai gostava muito de caçar na mata. E quando meu pai voltava com a caça, essa família dizia que era para ele dormir na casa dele. Então meu pai dormia e eles conversavam com meu pai e disse se precisasse de alguma coisa, poderia bater na porta da casa deles, a qualquer hora que eles abririam, desde que fosse conhecido, pois se fosse uma pessoa estranha, eles não abririam a porta de maneira nenhuma. Então o tempo foi passando, os anos foram passando e começou a aparecer um bicho estranho naquela região. Um bicho que uivava nas madrugadas frias. Os poucos cachorros que tinham ali, ficavam loucos quando aquele bicho passava. Era uma cachorrada latina que eu vou falar para você. Era complicado dormir. E começou os boatos. Eu vi um bicho estranho correndo na estrada. Eu vi um lobisomem. Teve gente até que arriscou a ver a fera da lua cheia, mas sem sucesso, pois todas as noites que saía para ver, o bicho não aparecia. Parecia que o bicho brincava com a pessoa, que quando a pessoa saía, ele não aparecia, e quando a pessoa não saía, ele aparecia, só para atormentar. Algumas famílias acostumadas a caçar à noite começou a ficar mais em casa. Disse que viu um bicho estranho na mata, rosnando e dando urros de gelar a espinha. As famílias deixaram de sair mais à noite, não iam na igreja e nem a missas, pois era tudo a pé, e com esse bicho à solta, era suicídio sair à noite e andar sem rumo por aí. Então, os anos passou, e essa família, a família Machado, como eu tinha relatado, começou a ser atormentada por um bicho que algumas noites tentou entrar na casa deles, pois a casa era simplesmente simples e frágil, e tentou entrar, só não conseguiu porque eu morava a uns poucos metros da casa deles e de um tiro para assombrar o bicho, mas parecia que o bicho não tinha medo de bala. Quanto mais eu atirava, mais ele tentava forçar a entrada para entrar na casa dos coitados, só para matar a família inteira. Mas isso iria acontecer. Aquela noite passou e a família ficou assustada,
não queria mais sair para trabalhar e nem sair de casa à noite. Tipo assim, pegou um trauma depois que o bicho tentou entrar na casa, pois para eles era um bicho do inferno mesmo. Eles não acreditavam que isso existia, mas naquela noite, quando viu aquele bicho forçando a entrada, nós só vimos os gritos das crianças. Foi então que aquele bicho não deu mais as caras aquela semana. Ficou tudo tranquilo e a família voltou à sua atividade normal. Voltou à normalidade, a trabalhar, mas não saía de noite, pois temia o terrível encontro com a fera da lua cheia. Eu tive que dar uma viajada por um mês e foi aí que a tragédia aconteceu. Eu morava com a minha mulher e um filho de 2 anos, então resolvemos dar uma viajada para desaparecer a cabeça, a mente, esquecer um pouco dos problemas. E nós diríamos que ficávamos ligando para a família Machado, mas como naquela época não tinha um telefone, era mais por correspondência mesmo, por cartas. Então iria demorar um pouco essa carta para chegar. E eu fui para São Paulo com a minha família para trabalhar e para arrumar um sustento, pois ali estava uma situação tão feia para emprego que era bem difícil sustentar o meu filho, que só tinha 2 anos de idade, naquela cidade e naquele lugar, longe e isolado de tudo. Eu fui para São Paulo e a família Machado ficou lá. A família continuou a sua rotina, mas em uma noite a tragédia aconteceu. Era por volta de umas 9 horas da noite. Eles tinham trabalhado o dia todo e estava assistindo televisão quando começou a ouvir tipo um rosnado do lado de fora, como se fosse algo tentando entrar. Foi então que eles começaram a entrar em desespero, pois não sabiam o que era, e aquilo batia na porta com tanta força que a qualquer momento a porta iria ceder. Eles gritavam por ajuda, mas a casa mais próxima da deles era a minha. Mas como eu falei, eu estava em São Paulo e eles ficaram lá com aquela fera tentando entrar. Foi então que a fera foi inteligente. Como viu que a porta de trás dos fundos era resistente, a fera foi pela frente, que a porta era mais frágil, e não precisou de muita coisa para colocar a porta abaixo. Forçou só pelo menos umas 2 vezes, então a porta veio ao chão e a família entrou em desespero, pois realmente não tinha para onde ir, e ficar de frente com aquela fera era a morte certa, mas sair para a escuridão era pior. Foi então que aquele grande lobo negro entrou dentro de casa e o pai tomou a frente dos filhos. O lobo, sem dó e sem piedade, pulou em cima do pai e começou a estraçalhar, a retalhar ele vivo. Ele gritava desesperado e pedia para sua esposa e os seus filhos correrem. Vão, fuja, fuja. Isso foi a última palavra dele, até quando a fera arrancou seu pescoço fora e já se preparava para matar os outros. Foi então que a mulher dele começou a correr com as crianças, mas não tinham para onde correr. Parecia que aquela estrada era um labirinto. Então a fera começou a correr atrás e não correu muito. Aquela fera pulou em cima da mulher e começou a retalhar ela viva e gritava desesperada para os seus filhos fugirem. Mas eles viu a fera matar sua mãe e ficou simplesmente paralisado com aquilo, o que facilitou que a fera matou as 2 crianças sem dó e sem piedade. Arrancou tudo o que tinha de arrancar, deslacerou as crianças e foi embora. Naquela noite a fera
fez um banho de sangue, matou uma família trabalhadora e humilde. Eu estava em São Paulo, então veio um telegrama para mim. Quando eu vi falar que a família tinha sido morta pela fera, eu entrei em desespero, pois eu não podia acreditar que realmente aquilo tinha acontecido. Foi então que eu falei para minha esposa: vamos voltar para Caucaia, pois eu não acredito que isso aconteceu. Então arrumamos as coisas e no outro dia nós partimos para o Ceará. Alguns dias depois eu cheguei lá, na minha casa, e realmente a casa estava lá, sangue para todo lado. Eu fiquei desesperado, pois realmente aquilo tinha acontecido e poderia ter sido a minha família que tinha sido morta se nós estivéssemos ali. Infelizmente essa família não teve nenhuma chance contra a fera que não parava de matar. Eu entrei na casa e cheirava morte, sangue para todos os lados, e ainda consegui ver alguns pedaços do corpos das vítimas. Tinha braços, pernas e essas coisas assim. A polícia era muito lenta naquela época, pois tinha que ver investigador e essas coisas para ver o que tinha acontecido. Mas para mim só tinha uma explicação: a família Machado foi morta, dilacerada por um lobisomem. Eu fiquei traumatizado até hoje. E a fera, depois daquela matança, ela não deu mais as caras. Mas eu não duvido que ela esteja por aí, procurando uma vítima, uma família indefesa, para até que enfim fazer novamente o seu banho de sangue. Boa noite.